Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixando as perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outros pescadores também podem ajudar vocês. Temos também um grupo lá no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Se puder também, dê uma força pro canal sendo membro. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o uso do sonar e uma estratégia de marcação de ponto de pesca que eu, após algum tempo de uso, né, alguns anos usando sonar, eu acabei desenvolvendo principalmente para estruturas maiores, ok? Para quem não sabe, hoje eu tenho um sonar com vista lateral, um Helix 7 MSI G3N, né? É um modelo muito legal, com uma vista lateral, e a vista lateral dos Humminbirds é muito superior às vistas laterais dos Humminbirds com tecnologia Mega, né? Mega Side, no caso desse aí, é muito superior em resolução e precisão, tá? Inclusive, se alguém tiver interesse nesses sonares da Humminbird ou motores Mincota, a gente tem uma representação, a gente pode comercializá-los aí com o melhor preço do Brasil. Então, voltando lá a técnica de marcação de pontos, né? Isso vai servir também para o vista inferior, tá? Down view, ou vista para baixo. Porém, ele é muito mais fácil, né? Porque a gente cobre uma área maior nas tecnologias side view. Chibu, mas o meu não é Humminbird, mas dá para usar a mesma coisa, tá, pessoal? O que eu falo da Humminbird é a resolução e a qualidade de imagem ser diferente, mas todo sonar basicamente tem a mesma função, que é ver profundidade e morfologia dos locais. Então vamos aqui, eu vou pegar um papel para exemplificar. Então a gente está passando, numa estrutura. Deixa eu pegar um exemplo, sei lá, uma estrutura aqui, uma isca aqui. A gente está passando aqui, isso aqui é uma estrutura, tá, pessoal? Tá? Fundo e estrutura, tá? Então a gente está aqui passando com o barco e sondando, né? Lemos a estrutura aqui. Se essa estrutura, de repente, essa aqui é uma estrutura de 30 metros, de 50 metros, vamos supor, sendo ela de 30 metros, muita gente marca só o meio dela, ou marca só o início dela. Isso serve como referência, né? Só que nem sempre na hora que a gente está fazendo a rodada, ou na hora que tem o vento, na hora que tem corrente, a gente vai passar do mesmo jeito, né? Então nem sempre a gente sabe o sentido que está essa estrutura. Então o que eu comecei a fazer, e isso aumentou a minha assertividade de localizar a estrutura e de ficar mais fácil de guiar ou se manter em cima da estrutura, ou de varrer a estrutura quando é uma estrutura maior, de a gente conseguir plotar, né? Marcar um ponto, pelo menos um ponto no início de estrutura e um ponto no final de estrutura. Isso através dessa reta, né? Lógico que eu posso ficar ponteando toda essa estrutura, caso eu queira. Mas, às vezes, isso vai acabar me trazendo uma poluição visual na minha tela do sonar, né? Normalmente, assim, não é na tela do sonar, né? Aqui seria, ele vai plotar o ponto na parte de GPS do nosso Fish Finder, do nosso sonar, né? E aqui, e na outra lá, vai aparecer a estrutura. Então a gente pode marcar 1, 2 ou 3, 1, 2, 3, 4, ou 1 e 2, como eu faço, ou eventualmente, né, se ela tiver outra geometria, a gente marca os vários pontos dela.
Os sonares com vista lateral, isso é mais fácil, que a gente consegue enxergar de uma forma maior e marcar um pouquinho melhor, mais amplo essa estrutura. Mas os outros sonares dá para fazer a mesma coisa. Ó, tô navegando aqui, opa, vi um ressalto de fundo, marquei, começou a estrutura. Pum, 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 subiu mais, subiu menos, subiu mais, subiu menos, subiu mais, subiu menos, acabou a estrutura, marcou outro ponto. Então eu sei que minimamente entre esse ponto e esse ponto é só estrutura. Aí eu posso fazer uma outra varredura eventualmente lateral, para ver se eu acho a lateralidade dessa estrutura. E aí eu vou marcar os pontos, e aí eu vou marcar a morfologia, né? A forma dessa estrutura. Como falei, no vista lateral é muito mais fácil, que você marca todos os pontos através de uma passada que você dá. Você vai lá, pausa, marca os pontos e tal, e aí você vai ter toda a morfologia desse ponto. Eventualmente, se você tiver um pico, você pode fazer um ponto a mais, fazer, olha, aqui é o ponto, é o ápice da estrutura, né? A ponta mais alta, ou um poço no meio da estrutura, né? Isso aí é bem legal. E eu posso falar que isso mudou bastante a pescaria, porque às vezes eu ficava, como falei, ficava buscando um ponto, né? E esse ponto, dependendo da forma que a gente vai se aproximar, a gente não tem uma assertividade boa para varrer a estrutura toda, né? Então, normalmente a gente vai fazer a estrutura toda. Então, para ter um ponto de início e um ponto de fim, é importante. Ou, eventualmente, olha, eu vou pescar fora da estrutura, né? Então, eu vou pescar fora da estrutura. Então, eu sei que aquela estrutura está naquela posição, né? Naquele alinhamento. Então eu vou posicionar meu barco através de uma forma que eventualmente uma maré, uma correnteza me favoreça, que o vento me favoreça, que fique mais fácil de explorar. Eventualmente um lado ele é mais produtivo do que o outro. Então tudo isso, né, são pontos relevantes para que a gente utilize na hora de marcar a morfologia, né, o formato dessas estruturas, tá? Isso ajuda bastante. E nunca se esquecer de sempre, né, que possível, utilizar as tecnologias de mapeamento e gravação, né, de paradrops maiores, tá? Aí não são estruturas pequenas, são para estruturas maiores. Você vai conseguir, através de uma carta ecobatimétrica, ou seja, como se fosse uma carta náutica que você mesmo gravou, localizar drops, localizar bancos de areia, que eventualmente numa carta náutica normal não tem. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.